aula aqui do dia 12 de março de 2021. Já compartilho com vocês de novo a minha tela. Tá? Vamos. Pronto, quem apareceu aqui foi ela. A Anitta apareceu agora aqui. Vamos lá. Olha, tá, pessoal? Tá todo mundo... Porque tem 22 pessoas, 21 alunos, quer dizer que não tem... Olha, pelo número de estudantes... Está fora do ar esse negócio. O inicial saiu. Bom, eu vou voltar a apresentar minha tela. Compartilhar e eu ocultar agora isso aqui. Vamos continuar. Professor. Oi. Eu tenho uma dúvida sobre o assunto ainda da Grécia Antiga. Da filosofia grega. Quando foi que, ou como, Ptolomeu começou a estudar mostrou que o cosmos tinha trazido esse pensamento de outros filósofos? Ok, peraí, Aristóteles, que eu não cortou agora o que eu vi, foi no caso de Aristóteles, Isso, e também sobre os cosmos que você estava mostrando. Eu queria saber como eles começaram a pensar sobre isso e a montar esse cosmo que o senhor mostrou para a gente. O cosmo de Aristóteles, ele vai chegando a ele bem aos poucos, né, durante anos, e também se baseou em trabalhos de outros filósofos da época, porque ser circular, a questão da Terra ser uma esfera é a questão da lógica dele, já que as coisas giram em torno da Terra em movimentos circulares, a Terra também tinha que ser. E tinha algumas evidências de observação que faziam eles pensarem nisso, inclusive de que isso é questão, foi anos de estudo, certo? E alguns filósofos anteriores contribuíram para Aristóteles, como Empédocles, né? A filosofia de Aristóteles é bem vasta. Realmente a gente não pode... É bem vasta. Como eles chegam a certas conclusões depois de anos. Por exemplo, os ciclos celestiais se repetem em uma forma de ciclo. E as coisas na Terra não têm, os fenômenos aqui na Terra não têm essa característica, não tem essa repetição de ciclos. O céu tem, no dia a dia, no nosso dia a dia, no nascer do sol, o pôr do sol, as fases da lua, tem as estações do ano, as estações do ano, tudo isso tem tudo isso tem caráter cíclico que as coisas na Terra não têm. Então ele chega à conclusão de que o céu é diferente da Terra, certo? O céu, ou seja, as coisas da Lua para lá, incluindo a Lua, são diferentes da Terra. Ele vai chegando a conclusões a partir de ele parte das nossas observações. Certo? E havia astrônomos na época, porque eu não sei o nome de todos eles, mas há astrônomos na época, algumas observações sobre estrelas móveis,
Eu não sei muito bem qual seria a referência de Aristóteles, mas uma delas é Empédocles. Então, ele vai pegando a própria experiência. Eu sei que muito de Aristóteles, muito do que ele elabora é a partir da própria experiência pessoal. E vai. Agora, o trabalho dele é especialmente baseado em argumentação. Na argumentação, parte da observação, mas vai para a argumentação. O conhecimento científico, o método científico, a gente vai ver que não é assim, não é desse jeito, não. Que o que interessava para Aristóteles era o rigor lógico da conclusão, mesmo que chegasse a algo contraditório com observações futuras, como os planetas retrógrados. Olha, eu acho que isso vai ficar mais claro ao longo do tempo, porque não tem como eu fazer agora referência do próprio Aristóteles, em que se baseou. Mas eu entendi, obrigada. A dúvida também era, tipo, como ele sabia que Saturno tinha o arco? Como ele sabia a forma dos planetas, onde estavam localizados? Porque a questão disso, por exemplo, Saturno, a posição relativa, era muito. Para eles é muito arbitrário. Depois do heliocentrismo, não. Agora, por exemplo, Saturno, eles sabiam a partir. Justamente, eles imaginavam, eles podiam concluir, porque o tempo que Saturno levava para repetir o ciclo total dele ao longo das. Porque cada planeta, ao ser observado no céu, ele fica num determinado dia, ele está associado a uma constelação certo, determinada. Quando é que ele vai estar de novo associado naquela mesma posição àquela constelação? Aí vai se determinar um tempo muito maior do que o ano solar. Como é que eles sabiam? De fato, já havia astrônomos, desde a Babilônia, já havia astrônomos que tinham feito essas observações de como é que é o ciclo de cada planeta em torno da Terra. Em torno da nossa... Não é em torno da Terra. Nossas observações. Ao observar um planeta, ou o que eles chamavam de estrela fixa, como Saturno, dá para imaginar que o ciclo... Dá para chegar à conclusão pelas observações, eu quero dizer isso, que o ciclo de Saturno é muito maior do que de Júpiter, e de Júpiter é maior que Marte. Quando chega aqui, Mercúrio e Vênus, fica mais confuso. Os planetas que estão entre a Terra e o Sol. Só que, considerando o que a gente está observando na Terra, quando a gente coloca o Sol no centro, isso se resolve. É meio arbitrário dizer. Ele podia imaginar, chegar à conclusão, olha, Saturno está mais longe da Terra do que Júpiter, porque o ciclo dele leva muito mais tempo. E dá para traçar também quando é que ele está retrógrado. Desse ciclo todinho, quantas vezes, para se completar, quantas vezes fica retrógrado. E assim ia. Né? Então, é meio arbitrário. E do mesmo jeito que... então por que as estrelas estão mais afastadas? Eles realmente tinham que, de forma meio forçada, dizer que as estrelas estão muito mais longe, porque elas estão girando em bloco, e de forma independente dos planetas, e muito dá a impressão realmente de ser mais afastado isso, porque os planetas giram de forma independente dessas estrelas. É como se eles estivessem realmente na frente delas. Então, mas eles não imaginavam que, para Aristóteles, quando a gente observa, se a gente observa estrelas no céu estrelado, né, no céu, elas se movem conjuntamente. Uma observação, lógico, a olho nu, elas estão lá girando conjuntamente, todas juntinhas, fazendo as constelações, como Órion,
todas elas, o Cruzeiro do Sul, está tudo lá girando ao longo do céu noturno. Para eles, o que estava girando é uma esfera em torno da Terra, para Aristóteles. E aquelas estrelas, como elas estão independentes dos planetas, né, movem-se de forma independente das estrelas e variam ao longo de cada período deles, com que, na frente de que constelação ele está. Então, eles chegavam à conclusão que as estrelas estavam realmente mais afastadas e estavam todas juntas, como fosse luzinhas, incrustações, luzes numa mesma esfera. Estavam todas lá juntas. Aí, quando chega aqui, o povo chegou aqui na América do Sul, no hemisfério sul, viu que tinha outras constelações aqui que não eram visíveis lá. Aí também começa a complicar, no sentido nesse sentido geocêntrico, né? Mas vamos lá. Olha, façam a frequência agora. Eu acho que não vai ter problema, não. Vamos depois ver, porque pelo número de pessoas participando, frequência, se pedir, mas fica uma frequência, eu coloco uma frequência só na aula todinha. Vamos voltando à Idade Média, tá? Não sei se eu esclareci direito, mas Aristóteles ainda adquiriu alguma tradição. E a tradição astronômica, para formular o cosmos dele, foi da observação do céu. Foi observação do céu. Na Idade Moderna já tem uma coisa bem mais sofisticada dessas observações, já existem instrumentos em que se mede realmente a angulação de um planeta em relação a uma estrela de referência como uma estrela polar, que é uma estrela que fica fixa porque ela está justamente alinhada com o polo norte da Terra. Então, ela pode se posicionar. Então, pelos ângulos formados entre essa estrela, o observador e o planeta, se pode calcular um bocado de coisa. Estou compartilhando? Estou. Vamos lá. Muita coisa com o tempo pode esclarecer. A supremacia da apresentação do slide atual. Olha, eu simplifiquei a coisa, certo? Não estou falando aqui de Agostinho, Santo Agostinho, que ainda é um dos pensadores, o primeiro pensador da Igreja Católica, que é um pensador ainda do período romano, do ano 400 alguma coisa depois de Cristo. Foi Santo Agostinho, filho de Santa Mônica. Ou seja, às vezes eu evito chamar de santo, porque é considerado santo para a Igreja Católica, né? Mas vamos. Por isso eu coloquei Tomás de Aquino. Uma vez eu falei Tomás de Aquino para o... Eu não estou assistindo mais aula de italiano, não, mas já fiz curso de italiano e o professor é um ex-padre. Me corrigiu, colocou Tommaso. Corrigiu para Tommaso. Thomas é o Tomás é um aportuguesamento, né? Então, o Tomás de Aquino foi o pensador que unificou o pensamento da Igreja Católica. Virou uma filosofia oficial chamada tomismo, a filosofia dele. Certo? Antes disso, que eu falar, teve um Santo Agostinho, mas não era uma coisa tão estruturada. Eram a patrística, as interpretações dos evangelhos. O Santo Agostinho mesmo era platônico, ou neoplatônico. Tinha uma linha de pensamento platônica que prevaleceu na igreja até cerca do ano 1000. No ano de 1100, o que aconteceu é que
Aristóteles foi redescoberto pela Europa Ocidental. Com as cruzadas, foram aos poucos. Aristóteles nunca foi perdido para o Oriente Médio, ficou por lá. Os árabes, os islâmicos, descobriram Aristóteles, a partir dali de Alexandria, do norte da Europa, do norte da África, perdão, ali a partir da... redescobriram Aristóteles, traduziram do grego um bocado de coisa de Aristóteles, muita coisa de Aristóteles se perdeu, de fato, e aos poucos foi chegando na Europa. Foi aos poucos, não só por conta das cruzadas, mas por alguns intercâmbios comerciais que existiam entre ali na área do Mediterrâneo, né? Naquela parte do sul da Europa, sul na área mediterrânea, com o norte da África, que ali no que já era dominado pelo Islã, e aos poucos foi chegando até que, de fato, ele foi redescoberto lá para o ano 1100. Estava realmente redescoberto. Ele estava realmente sendo divulgado e traduzido do grego para o latim e estava sendo estudado. De início, a Igreja Católica não gostou, os teólogos da Igreja Católica não gostaram do texto de Aristóteles, porque Aristóteles não tem uma concepção de Deus, em primeiro lugar, Deus criador. Não há em Aristóteles uma concepção de Deus criador. Outro, não há concepção de alma imortal. Há até uma de alma, mas a concepção de alma dele seria como de software e o corpo hardware. Acabou o corpo, a alma também acaba, como um produto etéreo do corpo, certo? Era algo etéreo do corpo, a alma e material, mas um produto da atividade do corpo. Essa alma, inclusive teria uma alma animal. Então, e segundo Aristóteles, não existia uma alma imortal que sobrevivesse ao corpo. E também outra coisa do cosmos de Aristóteles, que é eterno. Ele não foi criado, não surgiu, então ele não foi criado, né? Não existe um Deus criador. E a questão é que Aristóteles era muito convincente em termos de argumentação. Quem estudava filosofia gostava muito de Aristóteles, apesar dos teólogos não passaram a não gostar. Aristóteles chegou a ser proibido e não adiantou. Ele começou a ser estudado até que um grupo lá de teólogos, não sei de que ordem, se é dominicana, já existia. Agora, esses detalhes eu realmente não sei. Mas começaram a admitir Aristóteles desde que se acabe com como diz, tirando as diferenças. O resto aceitavam, começaram a aceitar o que não estava em contradição com a teologia. Até que chega aqui Tomás de Aquino, ele nasceu em 1225, faleceu em 1279. Aquino é perto, acho que é perto de Roma mesmo, não me lembro agora, ali na Itália, né? E ele justamente, ele consegue criar uma filosofia aristotélica que se casou bem com a teologia cristã. Ele junta, não vou dizer Aristóteles, mas uma filosofia aristotélica. Ele cria uma filosofia aristotélica, uma filosofia baseada em Aristóteles. Ele se baseia, né? Ele faz umas adaptações, certo? Mas vamos ver o que tem aqui de características. Vamos lá. Então, nessa época,
na Idade Média, o objetivo maior, eu tenho que... Vou anotar uma coisa aqui, para não falar agora, mas para não esquecer. Vamos lá. Isso tem que ficar bem, tem que ser falado. Olha, a questão é a seguinte: a teologia está acima de tudo para esses pensadores europeus, que todos eles eram ligados à Igreja Católica. Na época, justamente, os grandes centros de estudo nessa época eram os mosteiros, as universidades medievais, que quase todas, a primeira, que é de Heidelberg, se eu não me engano, é na atual Alemanha. A primeira, de qualquer maneira, acho que foi a de Heidelberg. Não sei. E eram da Igreja Católica. Universidades, uma outra começou a surgir, como a de Pádua, na Itália, em 1222, que foi fundada de forma independente da Igreja. Então, a grande maioria das universidades europeias, das universidades, aliás, essa concepção é europeia. Essa concepção é europeia, de universidade. E os grandes centros de estudo eram da Igreja Católica. E os mosteiros também, que onde houve cópia dos livros, onde tem imprensa, era copiado à mão. E os monges que eram pouco instruídos, para cumprir a tarefa deles de estudos, eles começaram a copiar livro, porque eles não conseguiam muito estudar, entender o que está ali escrito, e eles tinham 4 horas de estudo obrigatórias, 4 horas de trabalho e 8 horas de sono e 8 horas para almoço, jantar, café da manhã, para essas atividades. Uma hora e outra, era o dia dos monges. Era o dia dos monges. Então, os monges que não tinham muita instrução, que chegavam lá sem muita instrução, que não sabiam ler direito, eles aprendiam a copiar, né? Eram os copistas. Mas também houve por causa disso, houve uma multiplicação dos livros, que eram compartilhados entre eles trocavam, formavam grandes bibliotecas, e eram disponibilizados para as bibliotecas. Olha, a origem é tão grande desses centros de estudo na Europa, que realmente os países de língua neolatina, por exemplo, usam a palavra professor para designar, né, a profissão que ensina. Mas professor significa de professar. Professar o quê? A fé cristã. Professor significa isso, porque quem era os centros de estudo e ensino eram da Igreja Católica. E quem não era membro do clero, e sim era um leigo, ele tinha que publicamente professar que era da fé católica para ele poder ensinar a criança, ensinar os outros. Quem era do clero, quem era padre, quem era monge, não precisava, porque já professou a fé dele, já estava livre, já estava... tinha feito já por outros modos, né? Já era óbvio que não era. Mas, então a palavra professor vem daí. Aluno vem de sem luz, né? Aluno. Aluna, alunens. Nens, né? Lumens, luz. Lumen, aliás, né? Iluminar. Tá. E a questão é que a filosofia servia para a teologia. A filosofia na Idade Média era uma filosofia para
justificar racionalmente a teologia. Então, toda a filosofia tinha que se harmonizar com a teologia. Certo? Então, era uma justificativa racional da fé, em outras palavras. Certo? Era a serva da teologia. Olha, em outras palavras. Porque, assim, nesse período, quando a razão, de algum modo, entrava em conflito com a fé, se abandonava a razão e procurava uma razão que se harmonizasse com a fé. Né? Vamos lá. Esse é um ponto aqui meio chatinho. É muito mais... Eu acho meio chatinho de explicar. Essência versus resistência. Ser diferente. Que é um ponto da filosofia. Agora vamos entrar em filosofia mesmo. De Aristóteles. Certo? A questão da filosofia de Aristóteles. Ô, professor, Oi. Antes de você falar desse ponto, a teoria criacionista, ela vai começar a se desenvolver na Idade Média ou já desde a Antiguidade já havia teórico sobre o criacionismo? O criacionismo cristão é referência que é o mesmo do judaísmo, referência no Antigo Testamento, porque o cristianismo, eu não sei quando eles adotam também o Velho Testamento. Deve ter sido lá desde o princípio. Até que ponto, não sei se o criacionismo atual, mas na Idade Média, se perguntasse, se uma pessoa quisesse perguntar como foi que surgiu o homem, ele ia perguntar para um padre, e o padre ia contar a história de Adão e Eva, do pecado original. Desde a Idade Média isso existe. Ali, aquela história do Gênesis, já é aceita, não sei desde quando, acho que pelos cristãos, acho que desde a época do Império Romano, acho que é desde a Antiguidade mesmo, certo? Que, na realidade, a história de Adão e Eva é hebraica, né? Já está lá no Gênesis. Então, desde a Antiguidade mesmo. Desde a Antiguidade mesmo, certo? Que a história já existe. Como é formulado hoje em dia é outra história, mas aí, a gente vai ver isso mais adiante, mas não agora, porque uma coisa é entender o sentido metafórico do texto do Gênesis. Outra é entender o texto de forma literal. A tendência mesmo na Idade Média era entender de forma literal. Havia um literalismo bíblico, pelo menos diante do grande público, diante dos leigos. Porque tem algumas coisas que quando se estuda filosofia, etc., de interpretação, aí já é outra história, Na verdade, até hoje é levado literalmente por algumas pessoas. Mas nem por todo mundo. Né? Por um padre, não. Eles não levam literalmente. A Igreja Católica não leva literalmente, não. Tão literal, não. Eu não sabia desse. Um padre, um bispo, uma vez foi um cardeal, eu não sei qual é. Olha, quando eu era adolescente ou jovem, não me lembro agora, perguntaram para ele. Tanto é que a Igreja Católica não implica com Darwin. Nunca implicou. Porque eles assumiram, principalmente no século XIX, um cartesianismo, a filosofia de Descartes, na dualidade corpo-alma. Perguntaram para um padre sobre questão de evolução, o repórter perguntou, padre não, um bispo ou para cima. Eu sei que ele era bispo para cima. Aí ele falou assim mesmo, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus na alma. O corpo é primata. E segue as leis da natureza, da transformação aqui na Terra, na natureza. Ele disse que ele falou assim, disse que não há problema nenhum em conciliar
teologia com a evolução darwiniana. Falou assim mesmo. O corpo é primata. A imagem foi criada na alma, pela alma. Então, realmente, não é literal, não. A interpretação que a Igreja Católica, não sei desde quando, aí isso não posso saber dizer se é desde o tomismo, nessa época, que a pouco eles não vão mais literalizando. Agora, eles, na hora de catequizar, não, desculpa, de evangelizar, de explicar as coisas para um leigo, eles são mais literais, sim. Certo? Eles são bem literais, a Igreja Católica, na hora de explicar as coisas, porque eles consideram que para a pessoa entender aquilo ali tem que ter muito conhecimento de filosofia, tem que fazer... então tem que... Eles fazem seminário, eles têm muito embasamento em filosofia, a formação de um padre. Professor, Maria Clara fez uma pergunta aqui no chat. Ela colocou, mas essa questão não pode ser vista como uma interpretação isolada desse cardeal? Não. Eu acho que não. Olha, a Igreja Católica nunca combateu Darwin, para vocês terem uma ideia. Nunca implicou com Darwin. Só mas certas assim, professor, ordem protestante que sim. Você citou Galileu. Agora, ele também não foi perseguido pela Igreja? Mas Galileu foi em 1600. Não foi agora. Agora a Igreja não persegue mais cientistas. Agora é o seguinte, a Igreja considera que houve uma criação, sim. A Igreja Católica, houve a criação. É diferente, que existe Deus. É diferente do materialismo científico. O ateísmo não é científico. É porque aí tem uma diferença muito grande que a gente pode ver no século XX. Que olha, são duas, tem um artigo que fala sobre isso. São duas posições diferentes. São duas posições diferentes, tá? Aquele debate que existe hoje em dia, que não teria motivo para existir, mas tem. Eu sei que existem alguns motivos, mas existe. Olha, não existe um debate entre evolucionistas versus criacionistas. Não é exatamente criacionistas versus evolucionistas, não. Esse debate que está havendo é entre literalismo bíblico e materialismo darwinista. Ou ateísta darwinista. Ou ateísmo darwinista. Que tem autores, Richard Dawkins, por exemplo, que é um biólogo evolucionista, que é ateu, ateísta militante. Aí não tem como conciliar. Não há debate. É só duas posições inconciliáveis. O literalismo bíblico, para comer de história, é uma caricatura de religião. E ateísmo também é uma crença religiosa. São inconciliáveis. Não é o meio do caminho, não. Não tem como. É uma posição totalmente inconciliável com outra. Vai ser um debate infrutífero que não é debate. É só um bate-boca entre pessoas que têm posicionamentos opostos ou inconciliáveis. Um não vai conciliar com o outro, não. Um não vai mudar em função do outro, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se você... É lógico que no documentário lá do Richard Dawkins ele mostra coisa da Igreja Católica, etc, etc. Mas no livro dele, Deus, um Delírio, ele fala de coisa da Igreja Católica e fala daí longo da história do poder da fé e do autoritarismo da Igreja, o que ela fez. E falando nisso, é até bom uma posição, por incrível que pareça, as raízes do pensamento religioso estavam aqui dentro da Igreja. As raízes do próprio pensamento científico. Certo? Mas é outra coisa, porque uma das implicações que Yuval Harari mesmo fala, por que surgiu a ciência moderna na Europa e não surgiu na China, não surgiu na Pérsia, não surgiu no Império Turco-Otomano, foi na Europa. Uma das explicações que ele dá
foi a... Eita, a Anitta reclamando aqui. Uma das explicações que ele dá, eu mexi os pés, ela estava aqui nos meus pés. Uma das explicações que o Val dá foi a Igreja Católica. Mas por quê? A estrutura de universidades, que foi criada pela Europa, pela Igreja, que permitiu estudiosos formarem, inclusive um Galileu, que, quando jovem, começou a estudar para ser padre, desiste e depois vai estudar na Universidade de Pisa, começa com medicina e desiste, e depois vai para estudar matemática, ele se torna um professor de matemática, mas Pisa era uma universidade católica. Galileu sempre foi católico. Galileu era católico, sempre foi, nunca não chegou nem a ser excomungado mesmo, porque ele se retratou. Ele só foi condenado pela Inquisição. Mas o ambiente de estudo estava ali formado dentro da igreja, que fez com que alguns pensadores que pensassem diferentes surgissem, que era um ambiente de grande debate de ideias, apesar de que todo mundo tinha que ser católico, né? Mas Galileu nunca deixou de ser católico. Ele teve 3 filhos, a gente vai ver, 3 filhos ilegítimos, porque ele nunca se casou. Ele teve, quando ele morou em Veneza, que ele é professor na Universidade de Pádua, que é pertinho de Veneza. E teve um caso, ele vivia de caso. Um caso não, porque ter 3 filhos, um caso bem longo, mas nunca casou oficialmente. Foram 2 filhas e um filho. As 2 filhas viraram freiras. As 2 filhas de Galileu. A mais velha é Virgínia. Então, ele nunca deixou de ser... E vários estudiosos que contribuíram para a formação da ciência. Às vezes, tem vários estudiosos que eram padres mesmo, eram monges, até Mendel, né, que era um monge. Mas aí tá, pode parecer contraditório, não, a questão não é essa. É que, como eu falei para vocês, a Igreja Católica tornou-se uma amálgama, algo que uniu aqueles povos europeus, o que eles tinham em comum: Igreja Católica e centros de saber, de conhecimento. Agora, a Inquisição, essa já é outra história, porque, sendo ela por questão de fé e que bota a teologia acima de tudo, então tudo tinha que estar em harmonia com a teologia. Né? Está em harmonia com as implicações teológicas. Então, fé primeiro. A razão era para eu explicar por que eu tenho fé, né? Por que eu tenho a fé. Certo? Olha, daqui a pouco vão chegar os pensadores britânicos que eram independentes disso. Por causa do isolamento lá das Ilhas Britânicas, o pessoal da Universidade de Oxford seguiu vertentes de pensamento diferente, foram perseguidos, mas não chegou a ser tão... A perseguição ficou num nível de ideias. Olha, a Inquisição foi muito mais um censor que proibia livros do que uma perseguidora de pessoas. Houve muita, sim, mas piorou muito foi depois da Reforma Protestante. Por causa da Reforma Protestante, olha, Galileu não teria sido perseguido desse jeito se não tivesse sido a Reforma Protestante, porque eles perderam poder político na Europa. Reinos passaram a deixaram de ter o controle político deles depois da Reforma Protestante. Alguns reinos alemães tinha lugares como os Países Baixos, que é a Holanda, a atual Bélgica, né, Flandres, que
cujos dirigentes não eram mais católicos. Estados alemães, como nasceu Kepler, não era católico o príncipe, era um principado, não era mais católico. Então, eles foram perdendo poder político e isso incomodou. Aí começou muito mais a intolerância. A Guerra dos 30 Anos, que foi... E perseguição... Aí, de lado, começaram a perseguir protestantes, começaram a perseguir quem pensasse diferente mesmo, para poder... A coisa ficou muito mais, justamente, por causa da reforma protestante, perda de poder político. Agora, vamos lá, botar esse ponto aqui, vamos filosofar um pouquinho. Essência significa, é uma resposta à pergunta, o que é o ser? E, aliás, é uma pergunta ontológica, não é uma pergunta científica, é uma pergunta essencialmente filosófica. O que é o ser? Se você consegue responder essa pergunta, você chegou à essência daquele ser. Mas, se você responder o que é um ser, você não está respondendo a outra pergunta. Esse ser existe? São perguntas diferentes. Então, a questão aristotélica, a questão de Aristóteles mesmo, é que essa separação é uma separação metodológica. É uma separação que não existe mesmo. A questão da essência é uma questão de chegar a responder a pergunta o que é aquela coisa, o que é aquele ser. Você atingiu a essência, e a existência é algo separado. É uma pergunta em separado. Certo? É uma pergunta... É uma questão metodológica, é uma questão de conhecimento, ou seja, epistemológica. Não é uma questão real, concreta. O que Aristóteles, epistemológica. Em Tomás de Aquino, essa diferença vira algo ontológico, ou seja, que existe mesmo, que a essência de algo é diferente da existência de algo. Eu sei que esse ponto aqui é meio chatinho de eu explicar, mas vamos lá, dando exemplos. Porque quando ele coloca como algo ontológico, algo que é realmente separado, que, por exemplo, de existência de qualquer coisa, a minha existência é diferente da minha essência, é diferente. A minha existência é uma coisa, a minha essência seria outra. E para tudo que existe tem uma essência diferente da sua existência. Com algo separado mesmo. E quais as consequências dessa, digamos assim, dessa pequena diferença que Tomás de Aquino tem em relação ao próprio Aristóteles, usando a argumentação aristotélica. Olha, é que a existência de algo vai ser sempre contingente à existência de todas as coisas. Vamos ver se eu me explico melhor. Algo existe porque outras coisas existem também. Dependendo de outras coisas. Nada existe isoladamente. Se eu existo, foi porque os meus pais existiram. Né? Porque meus pais existiram, porque os meus avós também, e assim vai. Eu estou existindo porque existem outras coisas como que me servem de alimento, que me servem, eu não posso existir de forma isolada. A minha existência vai ser sempre condicionada e contingente, porque é uma existência que tem tempo determinado. Começo, meio e fim. Essa existência tem um começo, um meio e fim. É algo contingente também no tempo e espaço. Tá. Mas, vamos ver se eu coloquei aqui. Não. Eu não coloquei no slide aqui, nesse slide. Mas, então, para ele, tudo que foi criado por ter sido criado é contingente. Existe dentro do espaço e tempo, tem um meio, tem um começo, meio e fim, e depende de outras coisas. Aí, o que ele diz que o que é que vai ser,
quando a gente iguala aqui, essência igual à própria existência, o que é aquela coisa que a sua existência é a mesma coisa que a sua essência? Para isso acontecer, esse ser, cuja existência é exatamente a mesma coisa que a sua própria essência, esse ser não pode ser contingente. Não pode ser algo que tenha começo, meio e fim, não pode depender de outras coisas para existir. Ele não pode depender de nada para existir. Ele, se a existência dele é exatamente a mesma coisa que a sua própria essência, essa essência não pode mudar. Então, essa essência não muda. Então, o que é isso? Que ser é esse? A questão agora é, que ser é esse que a essência é a mesma coisa que a existência não é contingente, que ele não depende de nada para existir? Deus. Pode perguntar agora. Concluir. Então, para me responder sobre a essência, eu tenho que primeiro ter uma resposta para a existência, né? No caso de Tomás de Aquino, sim. A coisa primeiro, mas é porque em Aristóteles são perguntas diferentes. Você responder o que é um ser não significa responder o que esse ser existe. Você pode responder, mas esse ser não existir. São perguntas diferentes. Entendi, em Aristóteles. Obrigada. Em Aristóteles é coisa diferente mesmo, é pergunta diferente. Tá? Agora, porque em Tomás de Aquino, a existência de algo que exista, vai ter sempre já que a existência dele é diferente da sua própria essência, a existência vai ser sempre condicionada à existência de outras coisas. Quando você iguala, diz que a existência é exatamente a mesma coisa da própria essência, esse ser não pode ser condicionado à existência de outras coisas. Esse ser sempre existiu. Olha, respondendo essa questão, qual é esse ser? É Deus. Deus. Então, nesse caso, ele simplesmente é. Ele é o puro ato de existir. A essência e a existência como uma coisa só. É o ato de existir. É o puro ser. Então, as consequências é que os atributos de Deus. Deus, se ele é o puro ato de existir, ele tem que ser perfeito. Ele tem que ser, se é perfeito, ele não muda. Ele não se transforma. E uma coisa que eu não falei ainda é que ele não foi criado. As outras coisas que são contingentes são coisas criadas, que surgiram, enquanto ele nunca surgiu, ele sempre existiu. Ele sempre existiu por ser imutável. Por ser perfeito, ele vai ser imutável. A única coisa perfeita, o único ser perfeito seria Deus. O resto está abaixo dele. Certo? O resto é abaixo. Então, você pode notar o seguinte, nessa concepção até tomista, que é a base da filosofia depois dele, né? Filosofia cristã, católica. Depois dele, da base da teologia, foi essa filosofia tomista, que é o tomismo, em que vocês veem que Deus é eterno, são os atributos, sempre existiu. Porque está fora do tempo, para ele não existe passado, presente e futuro. Para uma coisa que tem existência condicionada, sim, existe, tem o seu meio de existência, o período que existe, e depois some, depois não existe mais. Então, são coisas que eu tenho meu passado, eu tenho meu futuro, e pronto, meu presente agora, né? Passado, presente e futuro, são coisas que estão dentro desse tempo, do seu tempo de existência. Deus não. O eterno, nesse sentido, é que não está no tempo, fora do tempo. E está fora do espaço. Ele é infinito. Ele não tem delimitações. Ele não tem delimitações.
certo? Então, ele é infinito. Ele não muda. Não porque não surgiu, não foi criado. Ele existe. Ou seja, ele existe e é. Né? Então, mas vamos lá. Estou querendo pensar em atributos de Deus. Então, ele, simplesmente a partir dele, as coisas são criadas. Foram criadas e são criadas. Né? E acaba sendo que tudo é inferior à criatura, tudo que é a Deus. Todas as criaturas são inferiores porque o que é perfeito é ele mesmo. E acabou. Tudo que é ele é a perfeição. Certo? O resto é gerado, criado, vamos dizer assim, a partir, usando a teologia cristã, é criado e criatura de Deus. Mas vamos lá. 5 vias que levam a Deus. Essas vias que levam a Deus são cadeias de raciocínio, de razão, usando muito a lógica aristotélica para chegar à conclusão que Deus existe. E esse aqui, por exemplo, a prova do movimento é a prova com base na filosofia natural aristotélica, na questão do movimento. Lembre-se que para Aristóteles não tem o movimento de dois tipos, o natural e o forçado. E para Aristóteles havia um motor primeiro, a causa primeira de todos os movimentos. E para Tomás de Aquino, aí estaria Deus, o gerador de todo o movimento que existe, porque para poder explicar que há movimento no universo, certo? Se eu mexo alguma coisa, como essa caneca, realmente eu transferi meu movimento para ela. Mas, no final das contas, para o universo se mover, tem que ter o primeiro movimento, tem que ter algo absoluto que gere o primeiro de todos. Porque não dá para imaginar isso ao infinito, que não tenha começado nunca, já que o movimento é algo limitado no tempo e espaço. Não sei se consegui fazer me entender, mas o raciocínio vai do seguinte modo. O movimento no universo existe. E, segundo Aristóteles, um movimento é o resultado da transferência do movimento de outra coisa. E essa outra coisa, por sua vez, se moveu também para transferir esse movimento. Quem que levou essa outra coisa a se mover foi uma outra coisa. E essa outra... Quando isso começou? Quando? Vai ficar assim e nunca teve um começo? Então, para a explicação, Tomás de Aquino, no começo é Deus. Senão você vai ter que imaginar ao infinito, essa cadeia de raciocínio ao infinito, e nunca chegar ao início de tudo. A prova da causalidade eficiente. A causalidade eficiente é a questão das causas eficientes, que para tudo não tem uma causa eficiente, de acordo com Aristóteles. E o universo, qual é a causa eficiente do universo? Do mesmo jeito que um escultor é a causa eficiente da sua escultura. Um relojoeiro é a causa eficiente do relógio. E o universo não tem uma causa eficiente, aí, usando a filosofia aristotélica, para o próprio universo tem uma causa eficiente, aí, segundo Tomás de Aquino, a causa eficiente do universo é Deus. Prova da contingência, a questão das contingências da existência. Tudo é contingente de existência. Dá para imaginar que existe sempre... Eu existo porque meus pais existiram, e por sua vez meus avós, bisavós, trisavós, e assim, tataravós, vai até quando isso? Qual é a primeira... Se tudo depende da existência de tudo, certo? Se tudo tem sua existência contingente ao resto, quando foi que tudo começou? Qual é o princípio? Tem que ter algo não contingente para começar, para
para ser o começo de tudo. Para ser o começo de tudo. Usando essa linha de raciocínio. A gente pode dizer, hoje em dia, pela astrofísica moderna, etc., vamos lá para o Big Bang, e assim tem aquelas outras que exclui Deus aí da explicação. Mas, mesma coisa, causalidade eficiente, porque se considera que existe acaso, mesma coisa do movimento. Então, essa linha de raciocínio são linhas de raciocínio aristotélicas. Movimento, causalidade eficiente, a contingência, certo? Graus de perfeição, que diz assim, imagina que tem uma coisa boa, a gente pode considerar que tem uma coisa melhor ainda. E tem outra melhor ainda que essa que era melhor. E assim vai, cada vez melhor. E se pergunta, aquele mesmo tipo de pergunta, se pode considerar uma coisa cada vez melhor, sem chegar a um grau final, que seria a perfeição, que já não pode mais avançar, ou a gente considera que pode cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, ao infinito. A resposta dele, quando chega à perfeição, está em Deus. Que não existe mais nada mais perfeito. Mais perfeito não existe, aliás, essa palavra, agora foi um erro meu, dizer mais perfeito. Pode ser melhor. Perfeito é absoluto. No sentido aí de perfeito, é perfeito mesmo, absoluto, que não tem, só pode ter coisa pior, melhor não. E a quinta, as causas finais, é a teleologia aristotélica aplicada à teologia cristã, que para tudo no universo tem uma razão de ser, um propósito. Se tem um propósito, é porque tem um ser que, ao fazer, deu o propósito. Não existe propósito ao acaso. Para Aristóteles, isso é meio difícil, porque é um pouquinho difícil, porque a causalidade final, a causa final em Aristóteles, no caso da natureza, era uma causalidade, vamos lá, impessoal. As causas, existem causas finais, existe propósito da existência de seres na natureza, mas é um propósito da própria natureza, certo? É um pensamento que é muito próximo ao organicismo do século XIX. São causas aquilo que tem sua razão de ser dentro do contexto da própria natureza. É impessoal. Já aqui, essas causas finais, se fala do universo, né? Se fala do universo, que o próprio universo é feito com um propósito. Se o universo surgiu por um propósito, tem que ter uma mente pensante atrás desse propósito. Tem que ter uma inteligência. Né? Então, as 5 vias. Vem que ele usa muito da pensamento aristotélico. Né? Vamos mudar aqui franciscanos britânicos, tá? Para finalizar a aula de hoje. Pensadores não tomistas da Universidade de Oxford. E aí a gente já tem uma situação uma coisa diferente. Olha, não sei se por conta do isolamento ou o desenvolvimento do povo britânico, certo? Foi muito diferente do continental. Eles, desde o começo, eles foram convertidos ao cristianismo antes da chegada antes da invasão dos vikings, um certo controle ali. Então, eu não sei se foi por conta do isolamento. Depois eu vejo quando foi a Universidade de Oxford foi fundada. Sei que
e por conta também do caráter mais empírico do pensamento britânico, uma boa parte dos grandes pensadores empiricistas, que adotaram o empirismo, foram britânicos, ingleses, foram escoceses, pensadores britânicos. E há uma tendência a um empirismo na Grã-Bretanha, diferente da Europa continental. França, Alemanha, Itália sempre tiveram uma inclinação mais racionalista ao pensar. E os britânicos sempre mais para o lado prático. Talvez seja um reflexo também da própria população, que era muito mais voltado para o sensório, o prático, a experiência pessoal, do que a querer explicar as coisas a partir da razão. Mas vamos lá. Robert de Grosseteste, para vocês terem uma ideia, pelo sobrenome dele, deve ter origem da Normandia, né? Da população que chegou lá pela invasão normanda, que foi no ano de 1066. Guilherme da Normandia invadiu a Inglaterra. Ele não chegou a ocupar nem Escócia, nem Irlanda, o país de Gales, não, acho que dominou mais a Inglaterra, a ponto de que toda a nobreza virou de origem normanda, o rei e a nobreza, certo? E isso explica a influência francesa na formação da língua inglesa. Praticamente, durante algum tempo, o país virou bilíngue. Teve outras, como um não sabia a língua direito do outro, eles tiveram que simplificar as coisas para comunicar também. Então, uma curiosidade agora, que em inglês, eu acho que é a única língua que o animal vivo é uma palavra e a carne dele é outra. E é um animal vivo, como pig, tem origem anglo-saxã, germânica, e o pork, que é a carne, tem origem do francês porc, né? Do porco, que é a mesma origem da nossa palavra porco. Né? É do francês, que tem essa diferença, que o animal era criado pelo servo, pelo vassalo anglo-saxão, e comida pelo nobre de origem normanda, francesa, da Normandia, né? Então, vamos lá. Robert de Grosseteste foi a grande diferença dele, a contribuição dele, foi uma pessoa que insistiu que a natureza era para ser descrita matematicamente, muito antes de Galileu. Um dos pais da matematização, da representação da natureza, nós vamos ver a aula que vem, é Galileu, porque a natureza ser representada de forma matemática era inconcebível na Idade Média. Olha, a filosofia natural aristotélica não tem nada de matemática lá. Nada matemática. Enquanto que a física é outra história, né? Que é o que ao explicar movimento, etc., vai usa equações, usa matemática, relações matemáticas. O Roger Bacon, que já é um pouquinho posterior, ele, por sua vez, foi um dos pioneiros também em elaborar uma filosofia empírica, em insistir que o empirismo era a raiz de todo conhecimento. Muito antes de Francis Bacon, muito antes. Francis Bacon já é período de Galileu, aquele período um pouquinho anterior. Francis Bacon foi conselheiro de Elizabeth I e primeiro-ministro do rei que sucedeu a rainha Elizabeth I, né? Então, isso foi 1500 e tanto, nesse período.
Era o Francis Bacon, que elabora um método, uma metodologia de estudar a natureza totalmente empírico, mas não é um método experimental. O método dele realmente não é experimental, de Francis Bacon. É diferente do experimental. Então, Roger Bacon, muito antes, e os dois principais agora. John Duns Scott, que a gente vou me deter um pouquinho mais, 1266 a 1308, você vê que ele viveu pouco, né? E William de Ockham, ou Guilherme de Ockham, 1685 a 1347. Ele foi, o William de Ockham foi foi discípulo de Duns Scott. Qual é, agora que eu vou falar desses dois primeiro aqui do Duns Scott? Sim, para começo de história, razão não é para justificar fé, e fé não precisa ser pautada na razão. A filosofia... Sim, eu esqueci de reforçar uma coisa. Eles eram franciscanos, né? Começo de história, eram franciscanos. Todos eles. Aquele com hábito franciscano. Já começa por aí. Por que essa forma de pensar deles diferente? Tem muito a ver com a mentalidade franciscana. Então, eu me lembrei agora para explicar também isso aqui. Então, a fé não precisa ser justificada pela razão, e a razão não precisa ser serva da fé. São dois campos diferentes. A fé é uma questão de sentimento. Isso é comum a todos os franciscanos. É uma questão de caridade também. Certo? É uma questão de agir, da experiência pessoal. Experiência pessoal não é algo que para ser estudado, não, é para você agir. A fé ela tem que ser pautada pelo comportamento, e o comportamento da fé é o amor ao próximo, ou seja, a caridade. E a razão pode ser desenvolvida sem entrar em conflito com a fé. Há uma separação no pensamento de Duns Scott. Aí chega essa separação. Não, a gente pode desenvolver a razão e ela não precisa entrar em conflito com a fé, porque a fé não é questão racional. É questão de sentimento, de amor ao próximo. Pronto. Então, há uma separação aí, que é uma separação que eu diria que é uma separação... Ele foi um dos pioneiros, e isso, olha, muito antes da secularização, né? Então, tanto ele quanto o discípulo dele, William de Ockham, consideravam que questão de política é diferente da fé. Que fé não deveria se meter na política. Mas, muito antes da secularização, a razão não precisa ser da serva da fé, tem um conceito de honestidade. Então, ele vai minar aquele conceito de essências universais, que é básico em Aristóteles, também era em Platão. Mas, afinal de contas, vocês não se perguntaram, mas o que é essência? É aquilo que a gente tem quando chega e responde a pergunta, o que é? Olha, para a ciência moderna, isso não existe, essência. Isso não existe. Para ele, não existia essências universais, assim, só individuais. Cada um tinha a sua. Cada ser tinha sua essência. Olha, isso não existe para a ciência moderna. É um conceito filosófico lá da ontologia que tinha lá em Aristóteles, que teve no tomismo, etc., mas não existe. E vai mais longe ainda o Ockham. Foi mais longe que o seu mestre Duns Scott. Ele nega a existência das essências. Ele simplesmente nega, tanto individual quanto universais. Olha a questão de conceitos.
é só palavra. São só conceitos abstratos formados por palavras. Eles não existem em termos concretos. Não existem. Toda a nossa razão é baseada em palavras que a gente categoriza. Só existem indivíduos. Por exemplo, a gente usa a palavra cão para designar aquele grupo de animais. Porque a gente não pode dar uma palavra para cada um deles. Aquele grupo com aquelas características semelhantes, mas cada um é diferente do outro. Só existem indivíduos. Não existe um igual. A gente usa a palavra para categorizar, para a gente poder lidar com o mundo, mas só existem indivíduos. E a filosofia toda é baseada nessas palavras. E palavras, o nomen, em latim, por isso a filosofia dele foi chamada de nominalismo. Olha, ele já é uma forma de pensar bastante semelhante à ciência. Certo? Não existe essência. É a mesma forma de pensar não existe essência de Galileu e de outros que fundaram ali o mecanicismo. Não existe essência, não existe 4 tipos de causas, não existe causas, aquelas causalizadas, não, causa é causa simples e pronto. Né? E existe acaso, mas isso é só depois desse pensamento de existir o acaso. Bem depois. Mas, olha, o nominalismo, eu me lembro sempre do Nome da Rosa, do filme e do livro. Eu li o livro e vi o filme. Eu acho que o livro é muito mais rico, mas com o Sean Connery no papel do William de Baskerville, o nome do personagem. O método é... E o personagem é o quê? Tanto ele quanto o discípulo dele, que é o que conta a história, são 2 franciscanos britânicos. Todos os 2, e a história se passa em 1300 alguma coisa. Todos os 2 franciscanos britânicos, certo? E que começam a investigar, o William de Baskerville, começa a investigar crimes ocorridos num mosteiro, que eles vão atrás desse mosteiro por causa da biblioteca dele. Quando chegam lá, estavam acontecendo crimes, monges misteriosamente sendo assassinados, e atrás do assassino. E esse Baskerville é uma homenagem a Sherlock Holmes, né? Mas mostra um franciscano com um pensamento assim empírico, de investigação empírica, muito diferente dos outros personagens, que são dominicanos, se eu não me engano. E aparece também um personagem que é da Inquisição depois. Então, é um dominicano, acho que da Inquisição. Agora eu não me lembro qual é a ordem daquele mosteiro. Acho que não é dominicano, não. O inquisidor, sim. Que faz o papel do inquisidor é que mesmo que fez o papel de Antônio Salieri no filme Amadeus. Sim, mas é que mostra bem isso. A mentalidade franciscana diferente dos outros. Né? A mentalidade prática, empírica. Não é à toa que ele colocou franciscanos britânicos como aqueles personagens. E agora há uma crítica pós-moderna, isso depois li numa resenha e vi, é mesmo, não tinha reparado nisso, é que a investigação interfere no que é investigado. Uma coisa seria os crimes que o cara estava cometendo lá, que era um monge idoso lá, que estava cometendo. Outra coisa é esses crimes estarem sendo investigados. Por saber que o investigador sabe, o investigador está investigando, mas o criminoso sabe que está sendo investigado e por isso muda de comportamento para despistar a investigação.
é uma das críticas pós-modernas à ciência, é que mesmo assim as ciências naturais, elas interferem no objeto da investigação. Não tem como a gente não interferir. Acho que aqui eu já terminei. Isso é uma animação, é. Aqui, certo. Olha, o que temos por hoje, o assunto, encerrei a minha parte por hoje, que eu não vou começar. Tem que começar alguma coisa. Espera aí um instantinho. Acho que vou dar um toque agora no Renascimento. Não. Espera aí, eu estou pensando aqui para aproveitar esse tempinho que resta. Eu não vou. Eu vou fazer isso aqui. Até esse sexto slide tá bom. Ver se tem mais alguma coisa. Porque aqui a gente vai contextualizar. Olha, o Renascimento se deu principalmente pela arte. Mas por quê? Primeiro a arte. Depois houve uma mudança também, porque eu estava vendo uma mudança de mentalidade. O auge da Idade Média, olha, porque a Idade Média não foi estagnada. Começaram a desenvolver tecnologias de construção. As catedrais góticas, por exemplo, uma tecnologia desenvolvida no meio da Idade Média, né? Na Europa Central. Aquelas catedrais, especialmente na Alemanha, no ano de 1200, 1300, ainda é a Idade Média. Então, houve um progresso tecnológico a partir de certo ponto, houve enriquecimento, uma série de fatores. Esse enriquecimento foi maior entre famílias na Itália, no norte da Itália, aquela região de Milão e de Florença, no centro da Itália. Então, uma série de fatores, inclusive o comércio. Veneza, por exemplo, os venezianos conquistaram Constantinopla, conquistaram a antiga Bizâncio, virou Constantinopla. Eles conquistam, era domínio grego, passou a ser domínio veneziano, e isso, eles dominaram o comércio do Mediterrâneo. Então, teve um período no final da Idade Média que houve muito enriquecimento. Certo? E, antes de chegar a um ponto, certo? Porque esse enriquecimento gerou também um culto à ostentação muito grande. Eles começaram a construir palácios. Não vai estar sem rico, né? Tinha que ter palácios. Até hoje não é assim? Então, imagina no final da Idade Média. Palácios, festas, obras de arte para decorar esses palácios, e começam a desenvolver a arte, porque na Idade Média a arte era muito mais voltada para o interior das igrejas, para ambientes sacros. Era muito mais voltada, porque quem tinha dinheiro era a igreja. Quem podia pagar artistas, certa igreja, depois passou a ser essa elite. Certo? Então, agora, na arte medieval, o espaço é agregado e simbólico, não é não realista. Até por limitações técnicas na época. Mas você vem aqui,
que aqui não tem profundidade, não tem perspectiva, a posição aqui de quem está aqui na cena é hierárquica. Está aqui um bispo, se eu não me engano, eu acho que é bispo mesmo, não é um papa, não, numa posição superior a aqui o outro membro do clero, aqui, ele está aqui na frente, em destaque. Então, quando aparece Jesus, dependendo do estilo de arte, ele está realmente acima de todos os outros. Muitas vezes o céu é pintado dourado para representar a perfeição divina, o ouro incorruptível. Certo? Então, o espaço aristotélico era um espaço agregado, isso eu não falei para vocês. É muito diferente do espaço newtoniano. Olha, em Aristóteles, não existe espaço absoluto. O espaço é da natureza. Então, o espaço só existe porque o espaço da Terra, por exemplo, só existe porque a Terra existe. E daqui, Lua, etc., porque esses astros existem. Se não existisse, não haveria nenhum espaço. Nada. Nada mesmo. Nem o vazio, né? Mas não existiria nem o vazio. E lá pelo ano de 1425, tem autores que consideram o ano de 1425, aí já é um quadro renascentista. Primeiro grande... Tem autor que considera que o Renascimento surgiu com a geometrização do espaço na arte primeiro, em que se cria uma coisa chamada perspectiva. Isso aqui é o pagamento do tributo do Capella Bram de Masaccio. Invenção da perspectiva. Então, tem autor que considera o ano 1425, que não há um autor, não se sabe quem inventou a perspectiva. Se sabe que ela já era praticada nesse ano de 1425 por escolas de arte. Leonardo da Vinci foi estudante de uma dessas escolas, de um grupo de arte. Certo? Que havia escolas de arte que um mestre de arte, além de ensinar, esse pessoal ajudava ele a fazer as obras que eram pagas pela elite, né? Ou pela igreja, ou por uma elite burguesa que pagava os retratos, etc. Então, aqui já tem elementos da perspectiva. Tá? E o que caracteriza a perspectiva? Vou colocar aqui outra coisa. Tommaso di Giovanni Guidi, sim, desculpa, porque agora que eu fiz a confusão aqui, realmente Masaccio é um pseudônimo. Eu li esse nome aqui. Nome estranho não, porque o nome mesmo dele era esse, Tommaso di Giovanni Guidi. 1401, 1402, tá. Perspectiva linear central cônica. A figura seguinte é mais... Catarina. Masaccio, Santíssima Trindade. Certo? Foi pintado entre 1425 e 28. Santa Maria, São João e Dores, aqui embaixo. A fresco, na igreja de Santa Maria Novella, em Florença. Certo? Então, considera que, vamos lá, de um outro ponto de vista. Aqui, as linhas aqui da perspectiva. O que a perspectiva é? É uma ferramenta geométrica para a gente calcular as proporções relativas, as projeções em superfície bidimensional de algo que é tridimensional. Então, a perspectiva permite uma pintura realista, muito mais realismo. Você vem aqui, essa aqui, como vai diminuindo aqui
esse teto de quem está visto, ele planeja para que tenha um ponto de vista determinado a distribuição espacial. Olha, para terminar, por exemplo, vamos botar aqui. Eu gosto até de mostrar isso aqui. O que a perspectiva é? Vou abrir isso. Vou abrir esse programa OBS Studio. Deve dar um conflito com a minha... Sempre dá, porque a minha webcam está ligada. Cadê? Pronto. Não aparece a webcam aqui porque era para aparecer por aqui. Porque ela o Meet está usando. De tela, captura de tela somente. Olha aqui. Na perspectiva mais simples que tem, a gente tem um ponto de fuga, que é o ponto de convergência de linhas paralelas. Convergência ao infinito. Aqui a minha tela sendo capturada, aqui mostrando ela sendo capturada. E a minha tela é essa aqui, agora. Sendo capturada aqui por outra, que está capturando a tela. Isso forma o quê? O ponto de fuga é esse aqui. É a convergência, que dá essa proporcionalidade tridimensional aqui. Essa convergência aqui. Vou mostrar aqui, ó. O ponto de fuga é aqui. Na Santíssima Ceia. Aqui está, aqui. O apontador aqui do mouse. Aqui. Na Santíssima, na última ceia da 20, o ponto de fuga está no rosto, na cabeça de Jesus. É uma perspectiva assim de frente. Aqui, como se estivesse a gente olhando daqui para cá. O ponto de fuga aí o pintor estabelece para ver, dependendo do ponto de vista que aquele quadro deve ser visto. Isso na pintura renascentista, ela é bem de frente, esse ponto de fuga. Na barroca, eles inovaram e colocaram na diagonal, colocar a cena atravessada. Isso para dar mais dramaticidade à cena retratada. Vamos, estamos terminando a aula, já está na hora. Não, porque agora que eu não vou entrar mesmo num assunto novo. Porque o assunto novo que tem a seguir é mais demorado, eu não vou, 5 minutos não dá. Tá, pessoal? Eu vou ainda colocar mais coisa para vocês. Eu vou dizer qual é as referências. Vou parar minha apresentação. Vou dizer as referências para aquela atividade, valendo nota, e planejar outras. Tem mais coisas a serem planejadas, tá? Então, vocês já estão dispensados. Eu vou dispensar vocês. Oi? Me tira uma dúvida. Eu estava olhando aqui o SIGA e eu vi que nas aulas que estão dispostas lá, na próxima semana não tem aula. É só algum erro ou não tem aula realmente na próxima semana? Espera aí, acho que é erro. Acho que é erro, viu? Certo. Que fala da primeira aula, dia 5, 12, aí a próxima aula já seria dia 26. Não tem o dia 19. Esse é algum erro. Eu vou consertar aquilo, viu? Ok, obrigado. Certo, esse é erro. Tem aula sim. Tem aula sim. Por que não teve? Deve, porque eu reaproveitei. Depois eu vejo. Porque eu reaproveitei o plano da turma passada e acho que tinha uma folga no meio do curso. Eu tenho que... Nossa, que coisa... Professor, então já pode ir respondendo o exercício, tirando as dúvidas lá, né? E pode ir tirando dúvida por lá mesmo, que eu interajo com vocês. O material é aquele que aquelas bibliografias que você passou. Certo. Tá certo. Certo. Tchau, então, até a próxima. Tchau, até sexta que vem. A gente tem uma vez por semana, tem suas vantagens e desvantagens. Para o professor é mais vantajoso, viu? Porque a gente é uma dia só. Para estudante, acho que não. Para o estudante, até sexta que vem, vou interromper a gravação.